todo mês eles tinham que oferecer uma donzela para ele devorar, porque senão ele destruía a cidade inteira. A gente tá ficando num hotel épico, que tem até piscina com jacuzzi e tudo mais. No que a gente vai se adentrando nas cavernas, nos túneis dessa mina de sal, a gente vai aprendendo mais e mais sobre a história dela. Bom dia, Brasil! Hoje a gente vai fazer um tour aqui no centro histórico de Cracóvia, entender um pouco melhor como funciona aqui o centro bem turístico da cidade mesmo. E entender também um pouco melhor da história, como que funcionou tudo. A gente fez um passeio guiado com essa empresa que está aparecendo aqui e as coisas que a gente vai repetir agora para vocês são as coisas que a gente aprendeu com o nosso guia. E para começar do começo, a gente veio aqui onde eram os principais portões da cidade, então a gente vai fazer exatamente isso, a gente vai entrar em grande estilo, assim como os reis entravam no passado. E uma coisa que eu acho que historicamente a gente não tem no Brasil são cidades protegidas por muralhas, com fossos e tudo mais. Mas aqui na Europa tem de montão. E uma coisa muito interessante que a gente vê em várias das cidades que tinham uma muralha protegendo, né, a cidade medieval, é que a parte onde tinha a muralha foi removida e agora tem parques, né? A gente já viu isso em vários lugares diferentes, a gente sempre comenta isso com vocês, como é uma urbanização muito inteligente, né? Tira a muralha, vai colocar o quê? Coloca plantinha, faz um parque legal pra galera poder ficar aqui andando de bike, curtindo a sombra, que hoje tá um dia bem quente e tudo mais. E além da muralha, para realmente ter certeza que ninguém ia invadir, eles criaram um fosso em volta. Então, onde o parque é hoje, é basicamente onde era o fosso. E aqui onde eu tô caminhando, nesses paralelepípedos aqui, é onde ficava a ponte elevadiça. Então, entre aquele Barbican e essa porteira aqui, a porteira de Florian, tinha uma ponte elevadiça para realmente eliminar qualquer chance de invasores chegarem em Cracóvia. E no passado, o que acontecia então é que a cidade aqui de Varsóvia tinha uma muralha imensa que protegia, porque eles aprenderam com várias invasões, eles foram invadidos 2 vezes, eles foram totalmente dizimados 2 vezes enquanto cidade, e aí eles resolveram então fazer uma muralha cada vez maior, e eles chegaram nessa muralha aqui, que tem até 12 metros de altura, diz o guia. E do lado de fora da muralha tinha esse prédio aqui que chama Barbican. E era basicamente uma alfândega, né? Tu entrava ali, falava o que tu queria, por que tu estava querendo entrar. Mas o que o guia nos explicou é que essa muralha era tão grande que, na verdade, ela desestimulava qualquer tipo de invasão, né? As pessoas olhavam e falavam, ah, não, isso aí é muito trampo, não vou invadir uma cidade que tem uma muralha desse tamanho, isso não vai dar certo, a gente nunca vai conseguir entrar. Então, desde que eles construíram essa muralha, ninguém mais tentou invadir, ninguém mais invadiu, a cidade nunca mais foi destruída. Inclusive, a cidade de Varsóvia não foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. E é por isso que ela é uma cidade tão interessante hoje. Ela é uma cidade europeia praticamente original, desde quando ela foi fundada lá em 1300 e pedrinha, que na verdade não é bem isso, a gente não sabe quando ela foi fundada. Os arqueólogos encontraram resquícios humanos aqui de 10 mil anos atrás, mas os historiadores não chegaram num consenso muito de quando a cidade foi fundada. Mas o primeiro registro histórico aqui de Cracóvia é de mais de 900 anos atrás, então eles trabalham com essa data, né? Então a cidade aqui, ela tem basicamente ainda o mesmo mapa, a mesma estrutura e muitos dos mesmos prédios lá dessa época, e é por isso que é um lugar tão interessante de visitar, né? Por isso que é um lugar tão cheio, tão turístico, justamente porque é aquilo que a gente busca da Europa, né? Tem castelinho, tem prédios antigos, as ruas são antigas, tem várias ruas que não passa carro, é tudo paralelepípedo, obviamente no centro antigo, né? Tem os bairros residenciais, onde é uma cidade moderna e cheia de coisas modernas. Mas pro turista o que importa é o centro histórico, e o centro histórico aqui é muito histórico, meninas. Então a gente tem aqui ruas imensas. Essa rua aqui era então de onde os reis e as rainhas coroados caminhavam para chegar lá naquela igreja e fazer alguma coisa que eu já esqueci o que era. Eles já estavam coroados? Serem coroados, mas eram coroados aqui. Aqui onde? Lá ou na igreja? Na igreja. Ah, então é isso. Então eles caminhavam até lá a igreja para ser coroados, mas por que eles estavam fora da muralha? Ah, é porque os reis aqui, eles não eram necessariamente nativos de Cracóvia, né? Então os reis podiam ser, por exemplo, da Suécia ou da Áustria, porque tinha todas essas questões também de casamento com as outras casas reais, né? Então é por isso. Entendi. Quando a gente caminha aqui pelas ruas, a gente se sente realmente numa cidade antiga, né? Eu sei que a igreja está em construção aqui, que essa é a torre mais famosa, está em reforma, mas as cidades precisam ser renovadas, né, meninas? Senão, quando os turistas daqui a 900 anos vierem visitar Cracóvia, não vai ter nada mais, né? Então tem que ter manutenção. Infelizmente tem manutenção enquanto a gente está aqui, sim, mas nós não somos o centro do mundo, né? Então tá tudo bem. E no meio da praça principal aqui na cidade tem um mercado, né? Que é esse prédio que está aqui atrás de mim. E tem uma coisa que a gente aprendeu sobre ele, que é o tipo de coisa que tu tem que aprender para conseguir enxergar o que está acontecendo, sabe? Quando tu vê, tu não desvê mais, que é justamente o fato que tem 2 arcos, né? Então esse arco interno aqui é quando eles
construíram esse mercado pela primeira vez lá na Idade Média, no século XIII mesmo, muito tempo atrás. Aí depois, séculos depois, eles construíram uma camada externa, que é essa parte amarela aqui, com um estilo mais renascentista. Então nós temos duas estéticas no mesmo prédio, uma em cima da outra. Absolutamente fascinante. Na parte interna nós temos essas bancas aqui, a maioria delas vende basicamente lembrancinhas para turista, mas no passado era um mercado mais focado em coisas para a cidade mesmo, tecidos, né, comidas e tudo mais. E inicialmente, realmente bem na Idade Média, quando a cidade foi construída, eram simplesmente as banquinhas, eram várias banquinhas aqui em linha reta no meio da praça principal, e daí depois eles construíram essa infraestrutura em volta, né? Eles construíram esse teto belíssimo aqui. Tem aqui os brasões das principais cidades da Polônia, a Poznan, que já fomos, tem vídeo em Poznan. Varsóvia nunca fomos, muitas cidades importantes aqui da Polônia representadas com seus brasões aqui no mercado principal. Imagino que representando a conexão da Polônia e das suas diversas cidades com os bens de consumo que existem aqui. Belíssimo, um monte de pierogi. Eu vou comprar tudo que tiver de pierogi nessa loja aqui, porque caso você não saiba, o nome da nossa gata é pierogi, porque ela é polonesa e deliciosa, assim como o pierogi. E tem um imã de geladeira ali que parece bem simpático, de um pierogi sorrindo de chapeuzinho. Eu vou querer levar. As pessoas demoram muito tempo para decidir o que elas querem. Se elas tivessem um gato chamado pierogi, elas já teriam comprado tudo que tem de pierogi, seria muito mais fácil, né? Eu acho que para saber mais sobre pierogi, a pessoa tem que ver o nosso outro vídeo, né? Que é de comida. Exatamente. No nosso vídeo de comida aqui de Cracóvia, a gente mostra as coisas imperdíveis para comer e beber na cidade. E uma coisa imperdível para comer na Polônia, em geral, é pierogi. Na nossa casa também, a gente come a gata todos os dias, né? Mas isso aí não é para vocês, é só para nós. E se você vier para Polônia, tem que comer pierogi. Se você for para Curitiba, tem que comer pierogi também. Então, fica aí um leque de possibilidades. Eu gostaria de conseguir comprar o imã de geladeira antes de volta a seguir. 3 dias depois... Eu vou dizer pra vocês que eu acho que ele é feito à mão. Esse Muito desenhozinho bonitinho. assim, parece que uma tiazinha sentou e escreveu I love Krakow, ok? Ele é bem lúdico, né? Mas é isso aí que a gente quer mesmo. A gente tá comprando um imã de geladeira de uma comida que é o nome da nossa gata, né? Não dá pra você levar a sério também. E o bom desse mercadinho é que eu posso comprar minha sacola de pierogi com o cartão da Nomad. E mesmo se eles não aceitassem cartão, eu poderia sacar dinheiro com o cartão da Nomad e ser muito feliz fazendo compras de pierogi nesse mercado e nessa cidade incrível inteira. E com a conta global da Nomad, você pode economizar até 10% comparado com o uso de cartões de crédito tradicional. E quando você converter seus primeiros $1000 para sua conta Nomad, você vai receber o cartão da Nomad sem nenhum custo adicional lá na sua casa no Brasil. E tudo isso facilita muito a vida de quem viaja, porque a gente pode deixar o nosso dinheiro lá, guardado para viagem, como uma poupancinha. Fica tudo guardado lá em dólar, mas se você vem aqui para a Europa, o sistema mesmo vai converter para euro, então não tem problema nenhum. O seu cartão da Nomad pode ser usado em 180 países diferentes, na verdade. Então, com isso, você pode ter uma reserva de dólares, você pode ter um cartão para viagem e você pode ter uma poupancinha designada só para as viagens. E se você abrir a sua conta global na Nomad agora mesmo, clicando no nosso link aqui na descrição e utilizando o nosso cupom ALEMANIZANDO, a gente ganha uma comissão de vendas. E se você realizar a sua primeira operação de câmbio até 15 dias depois da abertura da conta, você recebe até $20 de cashback. Então não perde tempo, vai aqui embaixo na descrição do vídeo, clica no nosso link, usa o nosso cupom, a gente ganha uma comissãozinha também, todo mundo fica feliz e a gente pode continuar gravando vídeos aqui no Alemanizando. Outro prédio super importante aqui na praça principal é essa torre, que ela era uma torre que era parte da prefeitura da cidade. Só que a prefeitura em si foi demolida. Eles mantiveram só a torre porque ela ainda era muito importante, porque ela era uma das prisões aqui da cidade. Então, as pessoas que eram os poderosos da época, que eram os austríacos, decidiram mantê-la. E ela acabou vergando um pouquinho. É difícil de ver, mas ela tem uma leve inclinação. Então, eles falaram que essa aqui seria a torre inclinada de Cracóvia. Mas é super interessante essa questão de como o mercado mudou tanto, especialmente quando os austríacos estavam aqui. Tinha muitos outros prédios aqui na região, né? Então não tinha apenas o grande mercado e a torre, tinha toda uma infraestrutura aqui que estava numa condição bem deplorável. Infelizmente eles ficaram muitos séculos sem manter os prédios e valia mais a pena demolir do que tentar renovar na época, sabe? Então por isso que mudou tanto aqui. Eles demoliram a maior parte dos prédios, mas pelo menos os que sobraram são lindos. Acho fenomenal que eles planejaram essa praça principal aqui no século XIII. Então já fazem uns 700 anos que o urbanismo daqui foi criado e foi criado justamente para
para ser um ponto de encontro, é um lugar para as pessoas realmente poderem vir aqui, curtir, com várias lojas em volta. E até hoje, séculos depois, se mantém da mesma forma. Isso eu acho que é uma das coisas mais mágicas aqui de Cracóvia, que ela é, em essência, uma cidade medieval e um estado de conservação fantástico. Uma coisa que tem bastante aqui também é pomba, tem muita pomba, inclusive tem até bonequinhos de pomba à venda como lembrancinha, mas nós não somos os maiores fãs de pomba, então nós não compramos. A gente gosta muito de vir aqui para a Polônia, quem conhece o canal sabe que só esse ano já é a segunda vez que a gente está aqui, todos os anos eu acho a gente dá um pulinho aqui, normalmente nas cidades mais perto da fronteira com a Alemanha, que fica bem mais fácil pra gente, né, mais rápido e mais barato de chegar. Dessa vez a gente veio aqui para Cracóvia, que é bem mais longe de Berlim, a gente levou 7 horas, bom, tecnicamente 8 horas, porque o trem quebrou no meio do caminho. O trem não era da Deutsche Bahn, que comecem as piadas, era um trem da Polônia. E aí foi um pouco mais trabalhoso do que normalmente, que a gente vai só na fronteira e é 1 hora, 2 mais ou menos, a depender de qual cidade. Mas a gente está gostando muito. Essa cidade aqui é bem diferente das outras lá perto da fronteira com a Alemanha. Por exemplo, uma dessas diferenças é que aqui as coisas não são tão baratas quanto nas cidades polonesas na fronteira com a Alemanha, né? Então a gente tem pago mais em média pelas comidas e bebidas, mas ao mesmo tempo a gente está ficando num hotel épico, que tem até piscina com jacuzzi e tudo mais. E a gente pagou menos de 100 euros na diária, né? E lá na Alemanha, por exemplo, mesmo, a gente nunca conseguiria um hotel tão bom assim por menos de 100 euros, né? Provavelmente um hotel desse mesmo nível a gente pagaria uns 200 na Alemanha. E nas cidades da fronteira que a gente costuma frequentar, eu acho que também, na verdade, seria até mais barato do que esses quase 100 euros. Enfim, aqui é um pouquinho mais caro do que as cidades da Polônia, lá perto da Alemanha, lá perto da fronteira, as cidades mais do interior. Mas ela ainda assim é mais barato do que fazer turismo na Alemanha, né? Tudo isso que eu quis dizer com toda essa confusão que eu fiz. Mas essa cidade aqui é muito maior e muito mais turística do que as cidades que a gente costuma frequentar, né, vamos dizer assim, aqui na Polônia. Tem turismo muito mais internacional aqui, a gente está vendo muito mais gente das Américas, né, tipo americanos, brasileiros, pessoas falando espanhol, que eu não sei se são espanhóis da América Latina. Enfim, tem muito mais gente visitando aqui. E aí, claro, faz parte que vai ficar mais caro, né? Mas de qualquer forma é uma cidade que a gente recomenda muito, a gente está gostando muito de visitar aqui. Cada cantinho tem uma coisa nova e interessante pra gente ver. Todos os lugares tem alguma coisa acontecendo, tem muitos detalhes da cidade pra gente ver, tem muitos momentos históricos diferentes retratados aqui e é uma cidade muito boa de caminhar. Caminhar. As ruas são largas, tem vários lugares que não passam carro, tem várias ciclovias bem grandes e bem bonitas também, se você gosta de fazer turismo de bicicleta. Então é uma cidade que dá pra fazer o que a gente costuma fazer quando a gente passeia, né, quando a gente vai viajar, que é andar tipo 20 km por dia, sem parar, pra tentar ver tudo que a gente puder ver e mostrar pra vocês tudo que a gente puder mostrar, né? E se caminhar no centro histórico é uma moleza, porque é tudo plano e agradável, as ruas são amplas e gostosas e tem um monte de lugares só para caminhar também, né, sem nenhum carro. O transporte público também é muito bom. Aqui tem muitos trams e também tem muitos ônibus e os dois são muito bons, muito confortáveis, modernos. O sistema de tickets é bem fácil de usar também. As passagens costumam custar apenas 4 zloty para 20 minutos e com 20 minutos tu consegue chegar bem longe aqui em Cracóvia, né? Por mais que seja uma cidade grande para termos poloneses, ela não é tão grande assim, tão extensa assim. Então eu tô achando barato, bom, frequente, fácil de usar, sabe, super confortável. Eu sempre só uso o Google Maps mesmo para me situar, para descobrir qual é o lado que eu quero ir e tudo mais. Então eu fico bem atento aos nomes das estações para saber para qual direção que a gente está indo. E quando a gente chegou eu achei muito bonitinho que estava rolando o evento do Dragão e eles tinham colocado umas bandeirolas em cima do trem. Então foi uma recepção muito bonitinha quando a gente chegou aqui na cidade e isso já me deixou até mais feliz de usar o tram no direto, assim, quando a gente chegou aqui em Cracóvia. Agora é hora de explorar um ponto diferente aqui de Cracóvia, que são as Minas de Sal. É um ponto turístico bastante famoso aqui, inclusive está com bastante gente já, e a gente teve que pegar um trenzinho lá do centro de Cracóvia até aqui, que demorou mais ou menos uns 20 minutos. Então, por mais que seja fora da cidade, é bem fácil de acessar, né? Facilmente acessível, e né, parece ser uma infraestrutura super completa aqui para turistas. Tem tours com várias línguas, inclusive espanhol também. Não vi em português, mas tem espanhol, tem ucraniano, tem polonês, tem inglês também. Nós vamos fazer o tour em inglês e agora só basta realmente esperar aqui para começar o nosso horário marcado, que já compramos os tickets com antecedência. E uma coisa interessante é que essas minas de sal, elas são muito importantes para a história da cidade, né? Então por isso até que tem tanta gente, porque elas têm essa relevância histórica, cultural também, além de serem muito visualmente impactantes. É o que a gente viu na internet, né? Vamos descobrir agora.
que a infraestrutura aqui é bem organizada para comportar o tanto de gente que visita. Eles têm tours saindo com bastante consistência e também os tours têm grupos um pouco menores, que daí fica um pouco mais confortável de ficar explorando aos poucos e olhando, né, todas as coisas que tem aqui dentro. E também outra coisa interessante é que tem mais uma rota. A gente está fazendo a rota turística, que vai mostrar mais os salões bonitos e tudo mais que foram construídos durante os séculos que tiveram as minerações aqui. Mas também tem uma outra rota chamada a Rota dos Mineradores, que daí fala um pouco mais sobre o dia a dia deles, as técnicas e essas coisas assim, mais da técnica da mineração. Então, se tu é muito fã de mineração em si, tem essa opção, mas nós vamos fazer a turística para ver os belos salões que eles esculpiram enquanto eles mineravam essas cavernas. Nós estamos no primeiro andar da mina e já chegamos aqui num salão que ele é todo forrado de madeira. Tem um cheiro muito gostoso de madeira aqui. Falando sobre um pouquinho da história, elas foram descobertas há muitos séculos atrás e essas minas elas foram responsáveis pelo enriquecimento da cidade de Cracóvia durante esses séculos, né? Especialmente lá na Idade Média. Que a gente vai se adentrando nas cavernas, nos túneis dessa mina de sal, a gente vai aprendendo mais e mais sobre a história dela, sobre como as pessoas trabalhavam aqui e também como essa mina de sal basicamente sustentou Cracóvia por séculos. Ela só foi fechada em 1996, então é muito recente e realmente é muito épico porque a gente passa por esses túneis e de repente chega nesses salões, como essa capela aqui. É muito interessante, eu nunca vi nada igual na minha vida. Uma coisa super interessante é que todas as paredes são pintadas de branco. O guia explicou que é porque antigamente, né, na era medieval e tal, não tinha eletricidade, né? Então não tinha essas lâmpadas que nos ajudam a ver. O que acontece é que as pessoas tinham que ir com velas por aí. E para deixar tudo mais seguro, eles tinham que usar velas muito fracas, porque senão podia pegar fogo, né? Então eles pintavam tudo de branco para refletir um pouco essa luz, mas devia ser bem sinistro ficar nesses túneis na escuridão, ainda por cima. Cada câmara nova é uma grande surpresa. A gente passou pela maior de todas agora, que era onde eles acharam realmente o maior acúmulo de sal, né? Então eles foram cavando cada vez mais para baixo até criar um gigantesco salão. E nesse grande salão teve até um festival. Ele comentou que teve até fogos de artifício aqui, né, a 100 metros de profundidade. E, né, continuamos a 100 metros de profundidade, continuando o nosso tour e tudo mais. E estamos aqui em outro salão, que é um salão que tem banheiro, tem Wi-Fi e também tem lojinhas com comida, bebida e também umas lembrancinhas, né? Algumas coisas para comprar. Mas o guia comentou também que vale a pena esperar porque vai ter mais lojinha lá no topo, né, de volta. Então não tem por que comprar uma lâmpada de sal agora, por exemplo, e ter que carregar todo o resto do caminho. Chegamos a um dos pontos principais do passeio, que é a Igreja de Sal. Eles esculpiram na pedra uma igreja que ela é funcional. As pessoas vêm aqui na missa aos domingos, tem aqui o púlpito e tudo mais. As pessoas podem se casar aqui com uma fila de espera de 2 anos, segundo o guia, e é tudo de sal. O chão é de sal, as paredes são de sal, as esculturas são de sal. Nós temos ali a Última Ceia, é de sal também. Os candelabros também são de sal. Eles têm pedras de sal adornando o candelabro. É realmente espetacular. Ele comentou que demorou uns 68 anos para terminar essa igreja. Começou como simplesmente uma igreja para os mineiros, eles começaram a fazer para eles mesmos, mas daí as pessoas, né, os governantes perceberam o potencial e também a qualidade do trabalho dos mineiros. Tinha mineiros extremamente talentosos fazendo suas esculturas, por exemplo. Então eles já se empolgaram com a ideia e acabaram investindo na ideia e tornando tudo muito mais grandioso, muito maior, tornando o que temos aqui agora. Eu acho que aqui é um lugar onde eu mais me senti próximo de estar nas Minas de Moria, assim como no Senhor dos Anéis, pela escala e grandiosidade. Não apenas o salão tão alto, mas também o quão intrincado são todos os detalhes. Fenomenal.
A gente adora debulhar as camadas históricas das cidades e aqui em Cracóvia é um lugar perfeito para fazer isso. Então, por exemplo, aqui é a famosa Rua Real, onde os reis passavam para ir até a catedral lá do castelo, né, para serem coroados reis da Polônia e tudo mais. E tem aqui essa igreja muito antiga, ó. Essa aqui que está bem atrás de mim, e ela é medieval, ela é extremamente antiga, ela tem centenas de anos, e um detalhe que só vendo para tu realmente entender o que está acontecendo, são essas pequenas janelas bem fininhas aqui. Isso indica que essa igreja aqui também foi utilizada como fortaleza, porque essas janelas, elas são janelas de arqueiros, então isso indica que realmente tinham arqueiros dentro, ou pessoas com arco e flecha dentro, se protegendo de um ataque. Provavelmente os ataques dos mongols que vieram até aqui e destruíram a cidade mais de uma vez. Aí logo do lado nós temos uma igreja bem mais moderna, estilo barroco jesuíta, então isso aqui já é mais do século XVI, XVII e tudo mais. E nessa mesma praça que eu estou agora, se eu me virar um pouco, nós temos esse prédio aqui de tijolinhos, aqui atrás. Esse prédio de tijolinhos nada mais é do que a universidade mais antiga daqui de Cracóvia. E ele foi construído graças ao lucro das minas de sal. Então as minas de sal trouxeram tanta prosperidade aqui para a cidade que eles começaram a investir em infraestrutura e construíram a Universidade de Cracóvia. Imagina só, gente, esse prédio está aqui já faz 600 anos e desde então, durante todo esse tempo, ele é uma universidade. Um prédio que há 600 anos corridos é um prédio de universidade. Agora a gente está subindo em direção ao Castelo de Cracóvia, que é onde a cidade nasceu. Já tinham pessoas morando aqui há vários milênios e tudo mais, mas a cidade foi registrada, ela foi a primeira citada como cidade mesmo de Cracóvia, quando eles construíram o castelo aqui no topo dessa colina. E a cidade inteira era o castelo, era uma cidade murada, com um castelo e um pequeno vilarejo. E só depois, quando Cracóvia começou a se expandir mais, que ela desceu o morro e começou a se espalhar para o centro histórico, né, para o atual centro histórico. Nos períodos que a Polônia basicamente deixou de existir com as ocupações tanto alemãs quanto russas, a identidade polonesa começou a se diluir. Só que daí quando a Polônia voltou, né, a ser um estado, o estado polonês, eles queriam retomar um pouco, né, a identidade polonesa. E para fazer isso, eles decidiram que eles iam reconstruir o castelo, que estava em um estado de ruínas, ele estava completamente abandonado por séculos. E para conseguir dinheiro para fazer uma obra tão complexa, tão grandiosa, eles pediram ajuda da população, especialmente a população que não necessariamente morava na Polônia mais, mas que tinha origens polonesas, para doar um pouco do seu dinheiro para ajudar nessa grande obra. Então, aqui nas paredes, subindo, né, essa rampa que leva até o castelo, nós vemos todas essas plaquinhas aqui, e essas plaquinhas são o nome das pessoas que doaram dinheiro para isso. Bem legal, aqui são pessoas realmente todas com sobrenome polonês, que moravam em vários lugares do mundo, mas também da Polônia, que tentaram ajudar e também retomaram as suas origens polonesas junto com o país. E aqui em cima na estrutura do castelo a gente tem a catedral também, e várias igrejas aqui na Europa, elas têm essa mesma característica, que é o fato que elas são uma colcha de retalhos de estilo arquitetônico, né? E isso acontece porque na época dos reis eles iam construindo cada pedaço novo dos prédios ou fazendo reformas e manutenções e tudo mais no estilo arquitetônico que estava na moda no momento, né? Na estética do momento. Então aqui na igreja a gente tem uma porção de estilos arquitetônicos diferentes, porque basicamente cada pedacinho da igreja é o túmulo de um dos reis ou de uma das rainhas, né? E aí eles foram feitos com às vezes séculos de diferença de um para o outro, e aí o estilo arquitetônico ia mudando, com exceção desses dois aqui, que eles foram feitos em épocas diferentes, mas eles foram feitos para ser mais ou menos iguais por fora, no mesmo estilo arquitetônico. Então, cada um que ia encomendando sua tumba fazia de um jeito, mais ou menos como os faraós no Egito, né, fazendo as pirâmides para ser suas tumbas. E essa igreja aqui ela é muito especial, não só por causa dessa festa de estilos arquitetônicos, né, essa igreja tão eclética, como... Peraí que vão recolher o lixo aqui do meu lado. Como também ela é muito importante porque quando a Segunda Guerra Mundial acabou, essa igreja aqui foi o primeiro prédio a entrar na lista de Patrimônio Histórico Mundial da Humanidade, porque a Unesco queria, né, dar uma valorizada para o fato de que a Polônia voltou a existir no mapa enquanto Polônia, né, não mais no território invadido. Então eles pegaram esse prédio que é incrível e colocaram na lista lá para começar os trabalhos da Unesco, que hoje a gente sabe aí que tem, sei lá, centenas de prédios que estão tombados por eles.
Passear aqui no complexo do castelo é basicamente de graça, né? Para andar por fora, para conhecer os jardins, para conhecer os prédios. Para entrar nos museus tem que pagar e para entrar na catedral também, que é uma coisa nova aí que eles criaram a partir da pandemia, que daí tem que retirar ticket para não ter muita lotação e tal. Daí eles aproveitaram para começar a cobrar ticket, basicamente. Então a gente não vai entrar em nenhum prédio hoje por vários motivos. Primeiro porque a gente não tem tempo, segundo porque a gente prefere passear na rua mais, né? Quem nos conhece sabe que a gente não é tanto assim de museu. A gente não costuma ir em museus em todos os lugares que a gente visita, porque aqui na Europa o museu é a céu aberto mesmo, né? Em vários lugares. A gente consegue entender a história só vendo esses prédios fabulosos, essas estruturas incríveis e pensar em quanto dinheiro essa galera tinha para construir todo esse monte de coisa. Inclusive aquela cúpula lá. Pera, cadê a cúpula? Aqui é de ouro. Ela é folhada a ouro, ela tem 2 kg de ouro no total lá em cima, mas é de ouro mesmo. É fácil perceber, olhando pelas lojas de lembrancinha aqui de Cracóvia, que o dragão é um dos grandes ícones deles, né? Inclusive ele costumava morar ali naquela caverna, que fica aqui bem embaixo do castelo da cidade. Então imagina, 700 anos atrás, ele estava ali aterrorizando a cidade. Era um problemão, super complicado. Todo mês eles tinham que oferecer uma donzela para ele devorar, porque senão ele destruía a cidade inteira. Era realmente um estresse, né? Tinha que ficar lidando com isso de novo e de novo e de novo. Então o que acontece é que um herói local, ele trocou o dragão. Ele criou um cordeiro e encheu ele de enxofre. Aí quando o dragão comeu aquele cordeiro cheio de enxofre, né? Ele comeu o boladão, engoliu de uma mordida só. Isso deu muita sede para ele. E eu não entendo se enxofre dá muita sede ou não, mas essa é a história, né? Então ele comeu o tal do cordeiro, ficou com muita sede, e daí ele saiu da caverna dele, né? E veio aqui pro rio Vístula. E aqui no Vístula ele bebeu muita água. Ele bebeu tanta água que ele explodiu. Então ele bebeu até explodir a sua pança e daí ele foi derrotado pelo grande herói aqui da cidade de Cracóvia e desde então o dragão não é mais um problema. Então é por isso que hoje, 700 anos depois, estamos seguros aqui, sem estresse nenhum. E para homenagear esse belíssimo momento, eles construíram uma estátua de dragão bem aqui onde ele costumava morar, né, do lado da sua toca. E a cada 3 minutos essa estátua gospe fogo, o que é uma coisa fantástica. Uma estátua que gospe fogo e pelo menos esse aí não sai daí, ele não é mais um problema, não precisa mais matar nenhuma donzela, tá tudo tranquilo. Visitar Cracóvia é absolutamente seguro. E aqui com vista para o belíssimo Vístula, nós encerramos o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado bastante das dicas de passeio, dos lugares bem lá do B que a gente explorou e também da cidade de Cracóvia em geral, né? Da vibe que ela passa. Espero que a gente tenha passado corretamente. Exatamente. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, volte no próximo e não deixa de assistir também o vídeo que a gente mostra tudo que a gente comeu e bebeu enquanto a gente estava por aqui. Então, até o próximo vídeo. Tchau!